A obra de Francisco Cândido Xavier. Nono livro, Novas Mensagens, 1940. Aos seguidores de plantão de Chico Xavier, meu salve. Com certeza, esse livro escrito por Humberto de Campos, raros espíritas o conhecem. É o único livro da obra de Chico Xavier que não teve prefácio, mas mesmo assim, com maestria, Humberto de Campos sai vitorioso com a sua grafia legítima de repórter do além, nos trazendo 15 joias, como capítulos de intenso brilho da espiritualidade superior. Chico Xavier o recebeu no ano de 1938, mas lançado em 39 e 40 um livro que traz como os outros de sua lavra mediúnica, acontecimentos históricos do Brasil. Os 15 assuntos que giram em torno dele são os seguintes: o Espiritismo no Brasil, Dom Pedro II, a morte de Pio XI, o Carnaval no Rio, história de um médium, no banquete do Evangelho, Marte, Agripino Grieco, carta de Gastão Peralva, carta a Gastão Peralva, oração de Natal, Ludendorff, maio. Nessa época, muitos servidores do Cristo já tinham regressado à pátria espiritual. Histórias desse livro nos conta de um conclave feito em regiões sublimadas em que reuniram baluartes fiéis ao Cristo, Cordeiro de Deus. Pouco ainda se fizera no esforço hercúleo de lançar no globo as sementes do cristianismo primitivo, na roupagem simples denominado espiritualismo. E o dirigente compassivo fortalecia aqueles corações ansiosos por novas investidas no sentido de elevar a fé cristã, sepultada por crenças que a cimentaram, por questões de interesses puramente pessoais. Vejamos suas palavras. Urde, pois, nos voltemos para a Europa e para a América, onde, se campeiam as inquietações e ansiedades, existe um desejo real de reforma, em favor da grande cooperação pelo bem comum da coletividade. Certo, essa renovação é sinônima de muitas dores e dos mais largos tributos de lágrimas e de sangue, mas, sobre as ruínas da civilização ocidental, deverá florescer no futuro uma sociedade nova, sobre a base da solidariedade e da paz, em todos os caminhos dos progressos humanos. Como podemos observar, essa boa nova não ficou presa a um só lugar ou a um só país, ou a um só personagem. Várias pessoas de outras crenças tiveram sua mediunidade aflorada, como Pio IX, William Sainton Moses, pastor luterano, Joaquim Murtinho, pouco falado nas rodas espíritas, mas que fora médico e um médium com o dom da cura, também se simpatizando com a homeopatia. Quintino Bocaiúva, Nilo Peçanha, Olavo Bilac, Coelho Neto, Machado de Assis e muitos outros que mais vezes tinham suas manifestações mediúnicas, diagnosticadas pelos médicos de crises epiléticas. A França, berço do grande codificador do Espiritismo, fazia a sua parte com a participação direta de Leon Denis, Camille Flammarion e Richet clareando, de certo modo, o campo do mundo espiritual e invisível. Na Grã-Bretanha ficou a cargo de Crookes, que, segundo Humberto de Campos, dissolveu preconceitos. Na Itália, temos o grande espírito do Sr. Lombroso, em que o próprio Vaticano ficou interessado nas suas ideias espiritistas. Na Rússia, bem como outras regiões do norte, prosseguia outro emissário, conseguirá com Aksakoff a difusão de nossas verdades consoladoras. Até a corte do czar se vê interessando nas experimentações fenomênicas da doutrina. E não ficou só por aí, a Alemanha com seus físicos incrementaram, de certo modo, o surgimento, mesmo que apagado, de ideias da espiritualidade. E, diante daquela reunião apareceu em forma de luz brilhante, um mensageiro do Senhor perguntando compassivo: Amados meus, não tendes, para a propagação da palavra do Consolador, senão os recursos da falível ciência humana? Esquecestes que os excessos de raciocínio prejudicaram o coração das ovelhas desgarradas do grande rebanho. Como eram verdadeiras essas palavras, onde é muito blá 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 e pouca ação.
e completa seu pensamento. Não haverá verdade sem humildade e sem amor, porque toda a realidade do universo e da vida deve chegar ao pensamento humano, antes de tudo, pela fé, ao sopro dos seus resplendores eternos e divinos. O quanto essas palavras, com certeza, mexia naqueles corações augustos. Mais uma vez é falado da fé, não aquela cega e interesseira, mas aquela outra, verdadeira e legítima, onde é impulsionada graciosamente pela caridade sem rótulos religiosos. A ciência sem ser vistoriada pelo coração, nem uma nem outro, sairão do pântano em que homens insensíveis e inescrupulosos a crucificaram, como se pensassem que, aniquilando dos corações dos homens, o campo das religiões floresceriam inconteste. Mas esqueceram que sem o perfume do suor e das lágrimas como adubos santificados, de nada valeria a salvação anunciada. Ó raça de víboras! Vocês serão picados pelo próprio veneno, cavando, assim, com as mãos, a própria sepultura. E continua inspirado o mensageiro do Senhor. Se o Cristo edificou a sua igreja sobre a pedra segura e inabalável da fé que remove montanhas, e se o Consolador significa a doutrina luminosa e santa de esperança de redenção suprema das almas, todos os seus movimentos devem conduzir à caridade, antes de tudo. Porque sem caridade não haverá paz nem salvação para o mundo que se perde. Outra preciosidade de inigualável valor sentimental. O que os homens fizeram da própria cristandade? E todos estão aí, cada um com sua religião, mas perdidos no seu próprio tempo e espaço. Ainda bem que desta vez não estou falando diretamente sobre fé, religião, cristandade, mas sim, deixo com as palavras do emissário do Cristo acima. Reflexivo sobre o assunto, creio que o pensamento humano, ao ler esse livro, com certeza ganhará novos subsídios de esperança nos árvores do próprio burilamento interior. Comigo, meu caro leitor amigo? Humberto de Campos, irmão X, médium Francisco Cândido Xavier, em 5 de novembro de 1938. Por favor, inscreva-se no canal, curta o canal apertando a mãozinha de OK e ative o sininho para novos vídeos.